Nós estamos estudando o Catecismo Puritano ao longo, das últimas semanas. Hoje nós chegamos na pergunta de número 20 do Catecismo. Na semana passada, nós estudamos sobre o tema da eleição incondicional. Nós vimos que Deus ele tem os seus eleitos. Nós vimos que da porção de toda a humanidade caída, de todos os pecadores, Deus, desde a eternidade, ele escolheu pessoas específicas para salvar. Portanto, ao vermos esse tema, nós vimos também que Jesus Cristo é o Redentor dos eleitos. E hoje, na aula de hoje, nós iremos estudar mais, nós abordaremos com mais profundidade esse assunto a respeito de Jesus Cristo. Nós começaremos a ver sobre Jesus Cristo. Então, nas próximas aulas, nós veremos sobre a encarnação de Cristo e nós veremos também os seus ofícios, como rei, como sacerdote, como profeta. Então, na aula de hoje vai ser uma aula introdutória. Hoje nós começaremos a introduzir esse tema a respeito de Jesus Cristo. Um ponto crucial, importante, que nós temos que entender é que nós vivemos em um mundo atual, apesar dessa não ser uma visão atual, mas tem sido cada vez mais propagada no meio cristão, que é a visão conhecida como movimento ecumênico. E o que esse movimento ecumênico afirma? Esse movimento ecumênico ele tem como regra de que todas as religiões, de alguma forma, têm uma verdade salvadora. Esse movimento ecumênico é uma forma de tentar solidificar ou unir várias religiões com vários dogmas, doutrinas diferentes. E esse movimento, ele afirma que, de alguma forma, de cada uma das religiões do mundo, existe uma verdade que leva à salvação, ou existe uma verdade que faz com que o homem se aproxime de Deus. O grande problema é que, de acordo com as Escrituras, essa visão é uma visão equivocada, pois a gente vai ver que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro, Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. E nessa aula de hoje nós vamos ver esses desdobramentos dele ser 100% homem, 100% Deus, e por que é necessário que o Salvador tenha essas características. Ele na condição de Deus e ele também na condição de homem. Então isso nos leva à seguinte pergunta: por que Jesus Cristo é o único Redentor? Se o movimento ecumênico afirma que há uma verdade salvadora em cada uma dessas religiões, de alguma forma, por que nós, cristãos, afirmamos que Jesus Cristo é o único Redentor? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ver na aula de hoje. Veja só, Jesus é qualificado por sua deidade eterna e verdadeira humanidade. O que isso quer dizer? Primeiro, ele é Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem em João, capítulo de número 1, versículo 1. Veja só, João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja só, esse é um versículo muito conhecido das Escrituras, que diz assim, ou em outras traduções, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Verbo, ou a palavra aqui, está falando sobre Jesus. Então veja só a afirmação do Evangelho de João, dizendo que Jesus estava com Deus, ou seja, desde o princípio, ele é o Filho de Deus, Então, assim, a gente vê que ele é Deus. A Bíblia afirma que ele é Deus. Um outro texto também, vou pedir para vocês abrirem lá em João, Pode continuar em João 5:21. João 5:21 diz assim:
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, primeiro a gente vê que as Escrituras afirmam que Jesus é Deus, e as Escrituras afirmam que Jesus tem o poder para realizar obras divinas. Obras que o Pai realiza, o Filho também realiza. Isso provando isso. Eu vou pedir agora também para vocês abrirem Apocalipse, capítulo número 5, versículos 12 a 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 5, 12 a 14 diz o seguinte: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Veja só, é interessante isso aqui. Por quê? A Bíblia afirma que Jesus é Deus. A Bíblia afirma que Jesus pode realizar as mesmas obras que o Pai realiza. E a Bíblia afirma que Jesus deve ser adorado. Veja só a adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, o primeiro aspecto de Jesus como único Redentor, e só porque ele é, né, o único Redentor, é esse aspecto. O primeiro, ele é Deus. Agora, nós temos que entender o seguinte, veja só, eu vou pedir para vocês abrirem em Jonas 2, 9. Hoje nós vamos abrir em vários textos. Jonas 2:9 diz o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Veja só, o texto de Jonas 2:9 afirma que a salvação pertence ao Senhor. Portanto, é importante entender que se Jesus não é Deus, então ele não pode ser o Salvador. Prestem bem atenção aqui. Lembra que no início eu falei da importância das duas naturezas de Jesus como Salvador? Então o texto de Jonas 2:9 diz que ao Senhor pertence a salvação. A Bíblia afirma que Jesus é Deus, mas como tem muitas religiões que não creem dessa forma, vejam bem, se Jesus não é Deus, ele não pode ser o Salvador, porque se a salvação pertence ao Senhor, isso seria impossível. Então esse é o primeiro aspecto. É necessário que Jesus seja Deus. Um outro fato muito importante é que, sendo Deus, Jesus é digno de toda adoração, obediência, reverência e respeito. Isso é muito importante. Quando nós formos estudarmos os pontos contrários, né, nós iremos explicar um pouco mais sobre a importância disso, né, de Jesus ser adorado, porque se ele é Deus, ele tem que ser adorado como Deus. Então, o primeiro aspecto, ele é Deus. Segundo aspecto, ele se fez homem. Então, nós vamos novamente para João 1,14. João 1,14. João 1,14 diz assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, as Escrituras primeiro afirmam que Jesus é Deus. Agora as Escrituras afirmam que Jesus, ele encarnou como homem, ele veio como homem. Assumiu uma natureza humana. Veja só, a humanidade de Jesus foi crucial para a salvação dos pecadores. Caso Jesus não tivesse encarnado, seria impossível que nós fôssemos salvos, pois ele não poderia morrer em nosso favor. Cristo foi o substituto perfeito. Aqui percebemos a importância da natureza humana de Jesus. Então, primeiro, a salvação pertence ao Senhor. Então, Jesus precisa ser Deus. Ele é Deus, é isso que as Escrituras afirmam. Segundo, ele se encarnou. E aqui, uma outra importância no aspecto da salvação. Se precisa haver um substituto que se sacrifique no lugar de seres humanos, era também crucial que esse substituto fosse humano. Então nós vemos aqui primeiro as duas naturezas de Jesus. Ele como o Filho de Deus, que também é Deus, ele que também é Deus, e ele como humano, ele se encarnando. Ou seja, em um momento da história, ele se encarna como um ser humano. E é interessante pensarmos nisso, meus irmãos, porque é o seguinte, se Jesus também ele é humano, então nós podemos saber que ele padeceu dores, ele sofreu como um ser humano, ele sofreu como um de nós. Isso é interessante porque ele se compadece de nós. Óbvio que ele, como Deus, ele é misericordioso, ele, pela sua própria vontade, se deu em sacrifício por nós que somos pecadores. Mas ele, na sua humanidade, ele padeceu, ele sofreu tentações. Ele teve sede, ele teve fome, ele chorou. Então ele se compadece dos seus filhos. Ele sabe, ele se compadece das nossas fraquezas. Eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15, para nós olharmos bem. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja só, o próprio Cristo, ele veio, ele se encarnou, ele foi tentado, assim como nós, a nossa semelhança é o que o texto vai dizer. E assim, ele padeceu, ele viu na pele o que é que os seres humanos passam, e por isso que ele se compadece de nós. É por isso que ele, como sumo sacerdote, ele se compadece dos seus. Então, antes de nós irmos para os erros comuns, refutarmos os erros comuns a respeito das naturezas de Jesus, a natureza como Deus e como ser humano, então, só para nós revisarmos esse tópico. Primeiro, as Escrituras afirmam que ele é Deus, ele pode realizar as mesmas obras que o Pai, e ele merece toda adoração. E ele também é 100% homem, ele se encarnou, ele padeceu as dores. Então ele tem aqui, nós vimos as duas naturezas nesse tópico aqui, as duas naturezas de Cristo. Agora nós vamos entrar num próximo tópico, onde nós vamos refutar os erros. Existem uns erros comuns a respeito dessas naturezas, nós vemos que algumas religiões, ou até mesmo pessoas dentro do meio cristão, que se consideram cristãos, ou que acreditam em Deus, eles cometem vários erros na hora de afirmar a respeito da natureza. Veja só, nós temos alguns erros muito comuns quando algumas religiões vão explicar as duas naturezas de Jesus Cristo. Primeiro,
a alteração das naturezas. O que isso quer dizer? Veja só. A natureza divina de Jesus não foi diminuída nem a humana superexaltada. Ambas permaneceram plenas e distintas. Tem um meio, um movimento, e o que eles vão afirmar? A partir do momento que Jesus ele se encarna como homem, é como se a natureza divina dele ela fosse diminuída e a natureza humana supervalorizada. Então eles creem o seguinte, a partir do momento que ele se tornou humano, então ele decaiu da condição dele de Deus. É como se ele tivesse se tornado um Deus menor, um Deus abaixo. Então você tem Deus Pai e agora você tem um Deus menor, porque aí ele se encarnou, então ele se tornou, a natureza divina dele foi diminuída e a humana supervalorizada. Esse é um erro muito comum, porque como as Escrituras afirmam, Jesus é Deus e ele é homem. Então, a condição dele é de 100% homem, 100% Deus. Um outro erro muito comum, inclusive cometido pelas testemunhas de Jeová, que todo mundo conhece esse movimento, que é a mistura das naturezas. Veja só, não houve uma fusão que criou uma nova natureza. Eles defendem que é como se houvesse uma fusão e dessa fusão das duas naturezas de Jesus tivesse criada uma nova natureza. É uma espécie de mistura, uma espécie de misto. Então eles entendem, inclusive, que para eles Jesus ele não está na mesma condição de Deus. Jesus é uma espécie de um Deus menor. Ele é um Deus numa condição menor. Então, assim, a gente vê que isso é um erro muito grave também. Talvez vocês estejam pensando, mas por que é importante entender sobre esses erros? Para que a gente não caia, porque a partir desses erros aqui, veja só, vocês lembram lá no início que eu expliquei? Para se haver um Salvador, precisava ser 100% homem, 100% Deus, com as duas naturezas, a mesma condição ali. Qualquer mudança, qualquer coisa diferente daquilo ali, incapacitaria Jesus de ser um Salvador. Nós não teríamos um Salvador. Isso seria impossível. Então é importante nós refutarmos esses erros. E é importante nós não cairmos nesses erros. Talvez tem pessoas, inclusive, que afirmam, não, Jesus era metade homem e metade Deus. Ou 50-50, né? Isso é um erro grave. Isso se configura como uma heresia, inclusive. Né? E eu até estava comentando com o pastor essa semana o perigo de você crer em um ponto das Escrituras, você ter um erro, esse erro te levará a diversos outros erros. Por isso que é muito importante nós termos uma crença assertiva a respeito daquilo que a Bíblia nos afirma. Porque um erro, as coisas estão interligadas nas Escrituras. Se eu cometo um erro aqui, a tendência é que isso vai virando uma bola de neve. Então é muito importante isso. Uma outra vertente afirma sobre duas personalidades. Veja só, Cristo não tem duas pessoas ou personalidades separadas. Ele é uma única pessoa divina que assumiu a natureza humana. Então, Cristo, como ele assumiu a natureza humana, no corpo dele, ele estava presente as duas naturezas, a divina e a humana. Então, assim, não virou duas personalidades. Sabe aquele negócio que as pessoas falam, aqui ele está agindo como homem. Aqui ele é Deus. Já viu as pessoas afirmarem isso, tentarem fazer esse tipo de movimento na Bíblia? Não, aqui ele está agindo assim porque ele é homem. Não, ali ele está agindo assim porque ele é Deus. Não, as duas naturezas estavam presentes, coexistiam, né? Então, assim, é importante a gente também ter essa noção para que a gente não possa cair em erros. Um outro ponto também muito importante é a ubiquidade. Nossa, que palavra! Ubiquidade da natureza humana. Veja só, a natureza humana de Cristo não é onipresente. Isso é muito importante. A natureza humana de Cristo não é onipresente. Veja só, sua presença física está em um só lugar, no céu, até o seu retorno, como diz a Bíblia. Vamos lá ver em Lucas 24, 6. Lucas 24, 6. Lucas 24, 6 vai dizer o seguinte:
ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, né? Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Veja só, ele não está aqui, mas ressuscitou. Inclusive, essa passagem aqui é tão importante porque prova o que também aqui? A ressurreição corpórea de Jesus. Ele ressuscitou integralmente no seu corpo humano. Ele está sentado, ele ascendeu aos céus, ele está sentado à direita de Deus, aguardando o momento em que ele virá para buscar a sua igreja. Então, esse erro, né, onde algumas religiões, eu vou falar religiões porque nós entendemos que nós não podemos considerar essas pessoas como irmãos na fé, porque é uma crença totalmente oposta, irmãos. Por exemplo, o catolicismo romano. O catolicismo romano crê nisso. Eles creem, né, que no momento ali da Eucaristia, né, que é a ceia, aquela hóstia ali, ela se torna integralmente o corpo de Cristo. Cristo está presente, né, corporealmente ali naquele momento. E isso é um erro grave. Porque a natureza humana de Cristo, ela não é onipresente. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja só o que o texto afirma. Quando ele ressuscitou, ele não estava lá, naquele local, né? Então, assim, é importante nós termos essa compreensão para não cometer esse erro. É um erro que os católicos romanos cometem. Então, eles entendem, né, que naquele momento ali a hóstia ela se torna o corpo de Cristo, né? Ou seja, é um erro que muitas vezes as pessoas falam assim, mas talvez não seja alguma coisa muito grave. É grave. Todo erro, né, nesse sentido nas Escrituras é grave, porque isso é uma doutrina crucial, essencial, são doutrinas essenciais para nós. Então nós temos que ter esse conhecimento a respeito disso. Então veja só, recapitulando. Primeiro, Cristo ele se encarnou e essas duas naturezas coexistem perfeitamente. Elas não se misturaram, né? Não tornou 50-50, é 100% humano, 100% Deus, né? Não são duas personalidades. Uma hora é o Cristo Deus, outra hora é Cristo homem, parece que vai haver uma alternação, né? uma confusão. Não, está perfeitamente. E esse, na verdade, é um mistério também, né? Assim como a Trindade, esse é um mistério das Escrituras. Por que é um mistério? Porque se a gente for tentar explicar em termos humanísticos, como que isso acontece, né? Como que a gente vai explicar, por exemplo, como é que duas naturezas, Deus e homem, ao mesmo tempo no corpo, como é que isso funciona? Isso é um grande mistério. É um mistério tão alto, né, para nosso conhecimento limitado. O que nós entendemos é o que as Escrituras nos afirmam, né, essas duas verdades, né, da natureza divina de Jesus e da natureza humana. Agora, nós não costumamos ir além disso. Porque o que acontece quando nós vamos além disso? Do que a Bíblia nos explica. Nós erramos, que é o que acontece, os testemunhos de Jeová. Sabe, na ânsia de tentar fazer um manejo, uma organização para tentar uma explicação mais humanizada, as pessoas cometem erros graves. E esses erros fazem com que as pessoas... Eu vou fazer uma afirmação aqui eu não diria uma afirmação forte, mas essas pessoas não têm condição de ser salvas. Essas pessoas não são salvas. Porque aqui nós não estamos falando de uma concepção secundária, né, de teologia, nós estamos falando de uma concepção primária, da importância. Lembra? Para que haja salvação precisa ser homem e Deus. Então, nós não podemos cometer esse erro. Por último, nós vamos ver agora uma expressão que diz assim, Senhor Jesus Cristo. Essa expressão retrata, fala a respeito do que nós explicamos anteriormente, que é das naturezas, né, de Cristo. Veja só, a expressão Senhor Jesus Cristo resume a identidade do Redentor. Primeiro, Senhor. Eu vou pedir para vocês abrirem Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14. Êxodo 3, 14.
Êxodo 3:14. Diz assim: Deus disse a Moisés... Opa, saiu aqui da página. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Veja só, essa afirmação, eu sou o que sou, né, é uma afirmação da palavra que nós conhecemos como, né, o termo aqui usado é Javé, né, ou Yahweh. Aqui está em uma outra tradução, né? Que quer dizer eu sou o que sou. Ou seja, quando as Escrituras afirmam que Jesus é Senhor, elas estão afirmando sobre a natureza divina dele. Eu sou o que sou. Interessante isso, né? Uma expressão que muitas vezes a gente olha para essa expressão e parece não entender muito bem o significado dessa expressão. A gente costuma ler, ao ler as Escrituras, ou olhar para um pequeno detalhe, né? Que é quando a gente lê o texto, passa por cima assim, mas ele é crucial, muito importante. Então, quando fala na expressão Senhor Jesus Cristo, a palavra Senhor significa, né, afirma a natureza divina de Jesus. E a palavra Jesus? A palavra Jesus destaca a natureza humana, porque a palavra Jesus, ela como é igual Josué, a palavra Josué. Lembra de Josué? Né? Ele que foi o posterior a Moisés, ele que entra com o povo, né, na Terra Prometida. Então veja só, a palavra Jesus ela faz esse contraste com Josué. Nos termos, quando a gente vai estudar, né, o hebraico ali, a gente vê que nesses termos ela tem o significado ali, um contraste. E significa o quê? Deus salva. Olha que interessante. Senhor Jesus Cristo. O Senhor afirma sobre a natureza divina dele. Jesus, com contraste, em relação à palavra Josué, afirma que Deus salva. E Cristo? Cristo significa o ungido ou Messias, representando a unidade de suas duas naturezas em uma só pessoa. É interessante, irmãos. Isso aqui faz a gente ficar assim realmente humilhado, né? Porque quando a gente olha para uma pequena expressão, a gente vê como que a Bíblia ela é um colosso. É algo que, quando nós olhamos para um termo, para essa expressão, olha o quanto uma pequena expressão ela fala de maneira forte, né, conosco. Então essa expressão afirma sobre a essência de quem Jesus é. Veja só. E aqui, nessas três palavras, temos a essência daquilo que o catecismo que nós estamos estudando está nos ensinando. Lembra? O único Redentor, sendo o eterno Filho de Deus, Senhor, se fez homem, Jesus. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, Senhor e Jesus. E uma só pessoa, Cristo, para sempre. Ou seja, aqui resume basicamente o nosso estudo de hoje, essa fala. As duas naturezas de Cristo, elas são distintas, elas não se misturam, elas estão presentes, né? Então, é importante nós estudarmos isso. Parece que muitas coisas que tem nas Escrituras, né? Um estudo que não é um estudo simples, é bem verdade. Mas olha o quanto que nós extraímos de conteúdo de um estudo como esse. Talvez as pessoas ignoram, né, essas verdades, mas são cruciais para o nosso entendimento da verdade de quem Jesus é. Por isso que é importante nós fazermos essa aula introdutória para explicar sobre quem Jesus é, para depois nós entrarmos nos ofícios dele, como rei, como sacerdote, como profeta. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos acerca desse estudo de hoje? Primeiro, Jesus é o único caminho. Qualquer ideia de que todas as religiões salvam nega a verdade de que Jesus Cristo é o único mediador e redentor. Isso é muito importante. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é único. Não existe nenhum outro. A sua condição divina, a sua condição humana o habilita para ser um salvador perfeito. Porque se a salvação pertence ao Senhor, então ele é Deus. E se aquele que precisava ser o substituto precisava ser um homem, ele é homem.
Então ele é um Salvador perfeito para nós. Ele é o único mediador. Não há nenhum outro. Buda, Maomé, nenhum desses homens é capaz de ter essas características de maneira tão perfeita para ser salvadores. É por isso que nós cremos que o cristianismo é a única religião verdadeira. Quando os ecumênicos afirmam que há uma verdade salvífica, há uma verdade de salvação em todas as outras religiões, isso é um erro grave. Porque quem estuda, quem teve um pouco de tempo para sentar e estudar outras religiões, você vê que são crenças totalmente diferentes. Como é que a verdade pode ser subjetiva? A verdade não é subjetiva. E é isso que cada vez mais, na sociedade que nós vivemos, as pessoas estão tentando vender. Uma verdade subjetiva não é subjetivo. Ah, não, se você tem fé, se você é sincero, né? Em aulas posteriores eu falei sobre isso. O que importa não é a sinceridade, o que importa é a verdade. Se você tem uma crença errada, isso vai te condenar ao inferno. Porque você não está tendo fé naquele que é o único mediador, redentor, salvador, que é Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, como é que você pode ser salvo? É impossível. Então as outras religiões nós afirmamos categoricamente, eles estão errados. Porque eles não afirmam. E o Salvador que eles cultuam, afirmam, ele não pode, né, salvá-los. Ele não pode porque eles não têm essa condição. Divindade plena. Jesus é igual ao Pai e ao Espírito em poder e glória. A criação ou uso de imagens, presta bem atenção nisso aqui, meus irmãos. A criação ou uso de imagens de Jesus é uma prática idólatra, pois minimiza sua divindade e tenta confinar o Deus ilimitado a uma forma criada. Outro erro também que acontece muito nos dias atuais é que as pessoas esquecem que Jesus é Deus. As pessoas olham tanto para a humanidade de Jesus e eles ficam tentando fazer representações. Em todos os lugares que nós vemos representações de Jesus, imagens representativas. Isso é um erro. Porque as pessoas falam, não, imagem de Deus Pai não pode, né? Porque não pode fazer. Mas aí o pessoal faz representação de Jesus, mas ele também é Deus. Ele faz parte da Trindade, não pode. Uma idolatria. Outro ponto, por último, para nós finalizarmos aqui. Naturezas distintas e não onipresentes. Veja só. A natureza humana de Cristo é real, mas não onipresente. Lembra que nós estudamos? A natureza humana de Cristo é real, mas a natureza humana, obviamente, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso serve como um alerta contra a adoração de objetos ou representações de sua suposta presença física em múltiplos locais. Por isso, rechaçamos o ensino, né, da Igreja Católica Romana, conhecido como transubstanciação. Eu falei um pouco antes, né, que é o que acontece para eles na ceia deles, né? Veja só, para os católicos romanos, durante a missa, o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, mantendo suas aparências externas por um ato milagroso da graça de Deus. Isso é um erro, porque como nós estudamos, Cristo, ele está sentado à direita do Pai. Então ele não pode fisicamente, literalmente estar presente ali naquele momento da ceia. Aquele pão ali, ou para eles, né, aquela hóstia ali, ela não se torna o corpo de Cristo literal. Aquele cálice ali não se torna o sangue de Cristo de maneira literal, corpórea, física. Então, qual que é a maneira correta de nós enxergarmos isso? Veja só, a natureza humana de Cristo não é onipresente e seu corpo está agora no céu. Por isso, a hóstia e o vinho não podem ser o corpo e o sangue de Cristo, pois Cristo está espiritualmente presente na ceia. Quando nós realizamos a ceia, Cristo ele está presente espiritualmente. Nós cremos nisso. Mas esse pão e esse cálice, eles não se tornam literalmente Cristo, né, fisicamente presente. Ele está espiritualmente presente, mas não pode estar fisicamente presente. Porque, obviamente, isto, pelas Escrituras, é impossível. Parece uma coisa mínima, né? Mas isso distingue perfeitamente
a crença assertiva do significado da ceia do Senhor, da importância de Cristo como Salvador. Que Deus nos ajude, a ter a compreensão correta dessas coisas. E um entendimento que nós temos que ter, meus irmãos, é que nós temos cada vez mais aprendido isso. Ao estudar as Escrituras, nós nos contentamos com a verdade que as Escrituras nos trazem. É óbvio que nós, como cristãos, nós estudamos a Bíblia, nós procuramos nos aprofundar no texto bíblico, com reverência, com humildade, mas nós não podemos querer passar além, né, daquilo que as Escrituras nos ensinam, porque isso vai levar claramente a erros graves. Então, já começou hoje que eu até nem li a pergunta, né? Vamos ler agora a pergunta. Vamos lá. Qual que é a pergunta do catecismo? Pergunta de número 20. Pergunta de número 20 do catecismo diz assim: quem é o redentor dos eleitos de Deus? Quem é o redentor dos eleitos de Deus? Resposta: o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o Filho eterno de Deus, tornou-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas que coexistem em uma única pessoa para sempre. Então essa é a pergunta de número 20, a nossa resposta do catecismo.